Você lembra da eleição para presidente quando Collor foi eleito? Eu lembro. Eu era pequena, mas a minha mãe e meu pai sempre participavam de eleições. Então eu lembro que meu pai fazia campanha para o Mário Covas. Ele era do PSDB, que era um partido bem novo. E a minha mãe fazia campanha para o Lula. O Lula, desde essa época, já concorria a presidente do Brasil. Foi a primeira eleição que teve no Brasil depois que o presidente tinha falecido e o Sarney tinha sido, que era o vice, tinha governado o Brasil. A primeira eleição, então, foi o Collor, o presidente. E ele foi eleito com a promessa de ser um caçador de marajás, um caçador de pessoas que não pagavam impostos, de pessoas que tinham enriquecimento ilícito. Então ele foi eleito, ele era um cara super jovem na época, e ele foi eleito com essa promessa. O povo todo acreditou que ele seria a salvação do Brasil naquela época. O que tu lembra sobre o governo dele? Então ele foi eleito em 89 e assumiu o governo em 1990. Ele tinha um perfil assim jovem, então ele fazia vários esportes, praticava esportes, vivia na televisão, vivia na mídia. E a televisão, os jornalistas e a Rede Globo e várias empresas naquela época gostavam muito dele, acreditavam nele. E ele fez um governo, de como foi o governo eu não me lembro. Eu me lembro que depois, no meio do governo dele, em 92, começou a ter escândalos envolvendo o nome dele, a família dele, e o irmão dele começou a denunciar um monte de atos de corrupção que ele, junto com a esposa e o irmão e mais um outro cara chamado PC Farias, que era uma pessoa de confiança dele, estavam desviando assim dinheiro público, né? Dinheiro do Brasil. Então, nessa época eu estudava numa escola daqui de São Leopoldo de ensino médio, que era o Pedrinho, e eu participava do Grêmio Estudantil. Você participou da movimentação? Sim, participei junto com todos os meus colegas do colégio. Eu era, assim, uma das mais novas do grupo, e todo o pessoal da escola estava envolvido nessas reivindicações, nessa movimentação pelo impeachment do presidente Collor. Era um movimento nacional. Em todo o Brasil aconteciam movimentos, principalmente de jovens, que foi chamado Jovens Caras Pintadas. Em todas as praças, em todas as ruas, as pessoas começaram a tomar as ruas pedindo que fosse dada uma solução para o Brasil e que o presidente fosse deposto. Então, o Grêmio Estudantil da minha escola foi responsável, junto com outros grêmios estudantis de São Leopoldo, aí fazer visitas em todas as escolas, explicar para os colegas, para as outras pessoas da cidade o que estava acontecendo e ir chamando as pessoas para a rua. Então, aqui em São Leopoldo, eu participei de várias visitas em várias escolas, convidando as pessoas para participar. No dia que foi o impeachment mesmo, o dia que era a votação dos deputados, nesse dia foi que a gente tomou a Rua Grande, que é a rua principal aqui de São Leopoldo, né? E fizemos assim, tinha vários telões na rua, e fizemos uma movimentação que a rua ficou tomada de gente, esperando o resultado da votação que ia sendo anunciada voto a voto. Voto a voto ia sendo anunciado se eles eram os deputados favoráveis ou contrários ao impeachment do presidente. E nós lá na expectativa. Só os alunos participaram? Não, participaram todas as categorias profissionais, professores, sindicalistas, metalúrgicos, todas as camadas da população participaram. É claro que mais a população, assim, mais de classe média, as classes mais assim vulneráveis da população, mas todo mundo participou. Ninguém acreditava que ia dar o resultado que deu, né? E ele foi então deposto. E o que vocês fizeram depois que ele foi deposto? Depois que ele foi deposto, então a gente continuou fazendo a movimentação na cidade para ver o resultado que isso ia dar. E o vice-presidente dele, então, que era o Itamar, assumiu o governo do Brasil e continuou
os 2 anos que faltavam do governo dele. E a gente continuou participando do movimento estudantil, fazendo aquilo. Na verdade, foi, para mim, o começo da minha participação nesse tipo de movimento.